Fala pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o seguro de vida. É uma dúvida bem recorrente, é um assunto delicado, as pessoas não gostam muito de falar, mas eu gosto sempre de mostrar e aí você toma a sua decisão, não toma, tá? O que não pode acontecer é você depois dizer que não sabia que existia uma proteção e algo do tipo. E quando eu falo proteção é porque o seguro de vida ele é um produto para um determinado objetivo, né? E qual que é o objetivo? Proteger algum risco. Então, a gente tem alguns riscos, né? Você tem alguns riscos e você pode transferir esse risco para a seguradora. Então, no seguro de vida, quais são os principais riscos, tá? Risco de morte. Então, tem o risco de morrer, é óbvio. E um dia ele vai acontecer, você já sabe. E aí você tem que entender se isso acontecer hoje, como que fica a minha família, como que ficam as coisas, tá? Então, esse é um risco. Você tem um risco de invalidez. Então, se você ficar inválido, como que fica a situação, a sua situação, tá? E tem um risco ali de doença. Então, tive uma doença. Ah, tem um plano de saúde? Tem, mas será que ele cobre realmente uma doença grave? Sem falar que a proteção de doenças, às vezes, ela é um valor muito barato, até comparado a um plano de saúde. Então, basicamente, a gente tem esses tipos de risco. Eu vou tentar colocar aqui num gráfico aqui, para a gente entender como que você poderia se proteger ali desses tipos de riscos e qual o seguro que você usaria, tá? Então, vou colocar até, usando o meu exemplo aqui, casado, 2 filhos, tá? E como que eu poderia me proteger desse tipo de risco, tá? E, na verdade, é como eu me protejo, porque eu tenho seguro para todos esses itens. Então, aqui a linha da vida nossa, então aqui 2022, tá? E a gente não sabe o que acontece para frente. Então, como que fica o seguro, né? O primeiro seguro é o seguro de morte, né? O seguro para cobrir uma morte, que isso vai acontecer em determinado momento. E aí a gente tem alguns tipos de consequências de uma morte, tá? Então, a primeira é como que fica o patrimônio para se fazer um inventário e como que ficam os meus dependentes. E aí tem 2 seguros para cobrir tanto o patrimônio quanto os dependentes. E por que 2 seguros? Porque eles têm objetivos diferentes, custos diferentes e formas diferentes de aplicação. Então, imagina que eu tenho aqui um patrimônio de 10 milhões de reais de patrimônio. Então, se isso for para inventário, normalmente as custas de inventário desse valor aqui é em torno de 20%. Então, você precisa ter em liquidez 20%. A família precisa ter desse dinheiro para pagar imposto e pagar advogados. Então, numa eventual morte, você precisa ter esse dinheiro em liquidez. Tá? Se esse dinheiro estiver na sua conta, ele vai ser inacessível. Então, ele tem que estar na conta ali dos seus dependentes. Ou a melhor forma, mais barata de se fazer isso, e mais conservadora, com menos risco, é transferir esse risco que eu já sei que um dia acontece para um seguro de vida. Tá? E aqui, para esse tipo de risco, o seguro ideal é um seguro vitalício, porque uma hora você sabe que isso vai acontecer, então você pode optar por uma contratação de um seguro vitalício. E o seguro vitalício é aquele que, de 10 milhões de reais, eu vou fazer um seguro de 2, por exemplo. E normalmente, você vai pagar um valor inferior à metade desse daqui. Então, e você vai quitar essa pólice em 10 anos, como eu já expliquei em outros vídeos. Então, no momento zero aqui, vou fazer um seguro vitalício de 2 milhões. Em 10 anos, eu vou ter pago aqui 1 milhão. Tá? Vou ter um seguro de 2 milhões para sempre. Então, nesse seguro, que é o seguro vitalício, resgatável, eu fiz um seguro de 2 milhões, 20% do meu patrimônio. Vou pagar ao longo de 10 anos a quantia ali de 1 milhão aproximadamente, que seria a metade do valor, tá? Vai depender de idade e tudo mais. E vou ter essa parcela quitada para sempre. Só que a partir do momento zero, do primeiro pagamento, você já está protegido. Então, paguei a primeira parcela, estou protegido desse risco. Então, eliminei um dos riscos, que é o risco com custo de inventário. Beleza. Qual que é o outro risco? Estou fazendo o meu exemplo aqui. Tenho 2 filhos, então eles têm estudos, né? Então eu posso fazer uma conta de quanto eu gasto, qual são a idade dos meus filhos hoje, até quando que eu
pretendo custear os estudos dele, quanto que eu vou gastar nesse tempo, tá? Então, imaginando aqui que eu creio que eu vou gastar 2 milhões de reais até os 25 anos, tá? De cada um dos filhos. Cada um tem uma idade hoje, mas até lá eu vou gastar 2 milhões de reais. Concorda que esse valor ele vai ficando menor conforme o passar do tempo. Por quê? Hoje eu preciso de 2 milhões para daqui 15 anos, por exemplo. Mas daqui 5 anos eu já paguei 5 anos. Né? Então eu não preciso mais de 2, eu preciso de menos. Então esse é um tipo de seguro que ele pode ser um seguro temporário decressivo. Então eu posso fazer um seguro aqui de 2 milhões, que daqui 15 anos, que é quando os meus filhos vão ter lá 25 anos, 24 anos, aí você define. Então eu vou fazer um seguro para 2 milhões aqui no D0, só que esse seguro ele vai decrescendo. Por quê? Conforme o passar do tempo, eu não preciso desse valor todo. Né? Quando chegar lá daqui 15 anos, os filhos estão criados, empregados, eu não preciso mais ter essa proteção, porque ela vai diminuindo no tempo. E quando a gente usa esse artifício de fazer decrescente, o custo desse seguro aqui fica bem mais barato, tá? Sem falar que a gente pode travar a sua idade aqui, né? Hoje eu estou com 36, você pode travar esse risco da sua idade, então o seguro não vai ficando mais caro conforme vai ficando mais velho, né? Então, beleza. Então aqui eu resolvi um problema que seria a morte do inventário e aqui seria a morte, educação dos filhos. Então, 2 problemas que eu transferi para uma seguradora num custo bem barato, tá? E um outro problema poderia ser a invalidez. Então, a invalidez você tem que calcular baseado na sua renda, na sua expectativa de vida. Então, eu tenho hoje 36, pretendo viver lá até 100 anos de idade. Então, quanto que eu preciso para viver até 100 anos e quanto que eu posso ir também utilizando do meu patrimônio, do que eu já juntei para ir custeando isso daí. Então, claro, o seguro não é para deixar ninguém rico, é para realmente cobrir um risco que possa acontecer. Então, vamos dizer que você estimou lá que você precisa de, 5 milhões aqui, a mais de um seguro de vida num caso de invalidez, tá? Então, na hora que você pagou esse seguro de invalidez, você tem 5 milhões aqui para receber, 5 milhões vão custear toda a sua vida, você vai receber no momento da invalidez toda a sua vida até o dia que você entende lá que você vai viver. Então aqui você conseguiu transferir o risco de invalidez, tá? E doenças graves, mesma coisa. Então, eu tenho um plano de saúde, mas eu quero, se eu tiver alguma doença muito grave, eu quero ter uma segunda opinião. Então, você pode... quanto que fica uma estadia num hospital top no Brasil? Se eu tiver, uma doença, quanto que vai custar? 200 mil reais, 300 mil reais? Então, você inclui aqui no D0 um valor que te pague lá 300 mil reais em caso de você precisar ter uma doença grave e precisar fazer uma consulta ou ficar internado em outro lugar. Então você já paga no momento que você pagou essa parcela aqui, paguei a parcela da primeira, você já eliminou todos esses riscos aqui, tá? Esses riscos, eles existem, tá? Existe a proteção. Sempre falo que a proteção ela é barata e aí a decisão do que você vai proteger, o que não vai, é da pessoa, tá? O custo do seguro de vida, eu já tenho vídeos no YouTube, vou tentar deixar aqui, ele não impacta no seu acúmulo de patrimônio, inclusive ele protege, porque se você ainda está em fase de, quero juntar 10 milhões aqui, quero juntar esse patrimônio, ainda estou em fase de acumular e algo acontece aqui no meio, você pode ter um seguro que te garante que você vai chegar lá. Então, se você ainda está em fase de acumular dinheiro, é bem legal ter um seguro de vida. Eu fiz um vídeo, vou deixar ele aqui, que se você está tentando acumular os seus primeiros 100 mil reais. Você não tem nem 100 mil reais na conta ainda e você está juntando lá 100 reais por mês, 500 reais por mês para tentar chegar nesses primeiros 100 mil. Tá? Se acontecer alguma coisa, você não vai chegar. E se você tiver um seguro de vida, ele te garante que você vai chegar. Tá? E esse valor que você paga, ele é tão pequeno que ele não influencia em nada na rentabilidade e no prazo que você vai alcançar esse valor aqui. Beleza? Se ficou alguma dúvida, pode entrar em contato, deixar os comentários aí no vídeo. Beleza? Valeu!